A intrigante revelação feita por Elon Musk abalou séculos de tradição e lançou uma sombra de dúvida sobre a imagem que você sempre foi ensinado a reverenciar. Pense nisso. Seria possível que o rosto de Jesus, tão familiar e amplamente aceito, seja na verdade uma mentira total? O que Musk afirma e quais são as evidências que ele traz à luz? Acompanhamos de perto as afirmações de Musk, que, sempre inovador, parece colocar à prova o que muitos consideram inquestionável. Em sua mais recente exposição, ele lança a luz sobre um Jesus diferente, daquele amplamente difundido. Musk aponta para o livro de Daniel, onde descreve as características daquele que está por vir, sugerindo que seu cabelo era crespo, o que teria sido uma forte indicação de sua ascendência africana. No livro de Apocalipse, é dito que os pés de Jesus eram como bronze polido, um detalhe que Musk utiliza para sustentar sua teoria de que Jesus tinha pele marrom, alinhando-se com as descrições de algumas das passagens bíblicas mais enigmáticas. A autora Joan Taylor, em seu livro What Did Jesus Look Like?, corrobora essa visão, afirmando que Jesus provavelmente se assemelhava aos iraquianos modernos, com cabelo castanho escuro e pele oliva. Para ela, Jesus era provavelmente um homem negro típico, longe da figura de um homem loiro de olhos azuis que frequentemente vemos em representações. Mas isso levanta questões inquietantes. A distorção da imagem de Jesus foi proposital? Quando e por que essa mudança aconteceu? E o mais intrigante, o que você pensa saber até agora sobre a verdadeira aparência de Jesus pode ser alterado para sempre. Durante séculos, a história tem minimizado as contribuições dos negros para a humanidade e ignorado o poder ancestral da raça negra. A Bíblia, embora não faça uma declaração direta sobre a raça ou a cor da pele de Jesus, oferece pistas suficientes sobre suas características físicas. Um exemplo crucial é o versículo de Apocalipse 1:16, que descreve os pés de Jesus como bronze polido refinado no forno. Para quem não sabe, o bronze tem uma tonalidade marrom, e quando é aquecido, fica ainda mais escuro, sugerindo que a pele de Jesus poderia ter sido de uma tonalidade escura. Alguns, no entanto, podem argumentar que o fato de as pessoas árabes do Oriente Médio, com temperaturas que chegam a 40 graus nos meses mais quentes, também possuírem uma pele morena, não prova conclusivamente a tese de Musk. Mas a verdade é que as evidências não se limitam a um único argumento. E à medida que as peças dessa narrativa se encaixam, a imagem tradicional de Jesus começa a ser questionada de maneira profunda e transformadora. Embora algumas pessoas apenas adquiram um tom bronzeado, o tom de sua pele dificilmente se alinha à descrição de bronze polido encontrada em Apocalipse. Se Jesus tivesse origens no Oriente Médio, seus pés, segundo essa descrição, deveriam ter sido descritos como marfim, uma tonalidade branca amarelada, típica das pessoas daquela região. No entanto, a descrição de seus pés, braços e pernas como bronze polido sugere uma tonalidade que se alinha mais com a pele de pessoas de ascendência africana. Portanto, é razoável inferir que Jesus, como tantas outras pessoas de ascendência africana, deveria ter uma pele de tonalidade marrom. Outro versículo que reforça essa ideia está em Apocalipse 1:13-14, que diz: E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica longa e com um cinto de ouro ao redor do peito. Seus cabelos eram brancos como lã, brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Apenas o cabelo das pessoas negras, quando crescido, se assemelha à textura de lã. O cabelo das pessoas de ascendência asiática e europeia, por outro lado, é tipicamente mais longo, fluido e ondulado. No entanto, a imagem amplamente difundida de Jesus o apresenta com cabelo loiro, contradizendo a descrição bíblica de que seu cabelo era branco e lanoso na textura. As evidências na Bíblia, muitas vezes escondidas à vista de todos, apontam para uma imagem de Jesus que poucas pessoas notam. Em Daniel 10:5-6, há uma visão de Jesus que oferece mais detalhes. O versículo descreve: Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, com um cinto de ouro fino de upas ao redor da cintura. Seu corpo era como berilo, seu rosto como o brilho de relâmpago, seus olhos como tochas flamejantes, seus braços e pernas como o brilho de bronze polido,
e o som de suas palavras como o som de uma multidão. Não só os pés de Jesus são descritos como bronze, mas também seus braços e pernas, e como sabemos, essas partes do corpo têm a mesma cor do restante do corpo. Isso reforça a ideia de que Jesus era um homem negro, e a Bíblia descreve essa característica não apenas uma vez, mas repetidamente ao longo de suas passagens. Na Bíblia, os pés de Jesus são descritos com a cor do bronze, uma tonalidade de marrom profunda, conforme diferentes passagens sagradas. Essa característica também é refletida em Gênesis 49, 10, 12, um trecho que faz parte das primeiras previsões sobre o nascimento de Cristo. Essa passagem fala de um rei vindo da linhagem de Judá, alguém que será reverenciado por todos os povos, e descreve o futuro Messias com detalhes impressionantes. Ele será descrito amarrando um jumento à videira e lavando suas vestes no vinho, com a cor vermelha sendo associada a elas. O mais intrigante é que seus olhos são descritos como mais escuros que o vinho, o que desafia a visão amplamente aceita de um Jesus de olhos azuis, uma imagem que perdura por séculos. A Bíblia também menciona em 1 Coríntios 11:14 que o cabelo longo era visto como algo desonroso para os homens, um reflexo da textura natural do cabelo, que era comparado à lã, algo característico em indivíduos de ascendência africana. Isso sugere que Jesus, tal como os antigos hebreus, possuía cabelos com características naturais, semelhantes à textura de lã, em contraste com as imagens tradicionais que o retratam com o cabelo liso e loiro. O que torna tudo isso ainda mais fascinante é o fato de que, ao longo da história, a Bíblia nunca sugeriu que Jesus tivesse características caucasianas ou de ascendência europeia. Foi apenas durante o período da Renascença entre os séculos XV e XVI que a representação de Jesus e dos antigos hebreus como figuras brancas começou a se tornar predominante, com artistas europeus criando retratos de cenas bíblicas utilizando figuras brancas. Essa mudança, embora amplamente aceita, vai contra as evidências bíblicas que sugerem que a descrição de Jesus se alinha mais com características típicas de pessoas de pele escura. Ao investigar as evidências históricas e as representações artísticas de Jesus, encontramos uma imagem que se afasta das representações eurocêntricas. Desde os tempos antigos, ícones de um Jesus negro já estavam sendo retratados, com figuras que marcam um contraste significativo com a imagem de Jesus branco, propagada ao longo dos séculos. O museu desempenha um papel essencial na preservação desses ícones, que, longe de serem uma invenção moderna, têm raízes profundas na história. Uma das representações mais antigas de Cristo, encontrada na Síria por volta do ano 235 d.C., o mostra com cabelo curto e crespo e pele escura, oferecendo uma perspectiva única e autêntica sobre a verdadeira aparência de Jesus. A representação ocidental de Jesus, como um homem de pele clara, cabelo castanho ou loiro ondulado e olhos azuis, contrasta com a verdadeira imagem que muitos estudiosos e evidências históricas sugerem. O mundo bíblico, que existiu antes das divisões causadas pelo preconceito racial, retratava os negros com grande respeito, longe da visão distorcida que a supremacia branca promoveu nos últimos 400 anos. Durante esse período, as imagens e a cultura foram dominadas pela perspectiva de europeus e americanos brancos, moldando a forma como a figura de Jesus foi retratada, alterando suas características físicas e associando a imagem de Jesus a uma estética branca, enquanto o negro passou a ser associado ao negativo. Entretanto, a história dos ícones de Jesus negro remonta a séculos atrás. Durante uma visita ao mosteiro de Solovetsky, Putin teve acesso a imagens sagradas e seculares, muitas das quais representavam figuras negras em contextos positivos e vitoriosos, mas que ao longo do tempo foram transformadas em figuras brancas. A revelação de um ícone de Jesus negro do século X que chegou até Putin despertou seu interesse por esses relicários religiosos raros. Isso o levou a promover e preservar essas imagens, não apenas por sua relevância cultural e religiosa, mas também como um símbolo do patrimônio histórico da Rússia. Seus esforços para restaurar e promover esses ícones na consciência pública trouxeram à tona a beleza e a importância dessas representações, mostrando a riqueza das imagens originais que haviam sido obscurecidas ao longo do tempo. O processo de restauração, ao remover as camadas escuras sobre a superfície dessas obras, revelou uma beleza inesperada,
surpreendendo até mesmo especialistas como Andrei Matis, que estava em Moscou na época. Ele afirmou que para realmente compreender o contexto histórico dos ícones de Jesus negro, os artistas precisavam voltar ao coração da Rússia e não à Itália, onde as influências da Renascença mudaram radicalmente a representação de figuras religiosas. Para entender verdadeiramente a arte cristã primitiva, é necessário revisitar o período do aniconismo, onde a rejeição de imagens religiosas tinha grande influência sobre a forma como as figuras sagradas eram representadas. Essa abordagem à arte cristã, que rejeitava a figuração realista, moldou o conceito de como imagens de Cristo e outros santos foram desenvolvidas ao longo dos primeiros séculos do cristianismo. A transformação da imagem de Jesus de um homem negro africano para a figura loira, de olhos azuis e pele clara, associada à supremacia branca, é um processo complexo que remonta a séculos de história e mudanças culturais. Alguns acreditam que o imperador Constantino, ao tornar o cristianismo a religião oficial durante o Concílio de Nicéia em 325 d.C., tenha lançado uma campanha para eliminar as imagens negras de Cristo, substituindo-as por representações mais alinhadas com os ideais europeus. Antes desse período, no entanto, os cristãos de diversas raças já haviam estabelecido a fé, com figuras como Simão de Cirene, Simeão chamado Niger, Rufo Alexandre e João Dourado, o eunuco etíope, todos encontrados nas Escrituras. Esses santos e mártires, incluindo Perpétua, Felicidade, Maria do Egito, Antônio o Grande e Cipriano de Cartago, eram reverenciados na tradição cristã. Durante o governo de Constantino, que liderava um império multirracial, a proibição das imagens negras de Cristo e outros santos não parece fazer sentido, especialmente considerando que figuras negras já estavam presentes na iconografia cristã. Imagens negras de Cristo, Maria e os santos não eram uma novidade ou raridade na Igreja Ortodoxa. Povos como os coptas no Egito e os etíopes já haviam mantido essas representações, e até gregos, eslavos e italianos as exibiam ao lado de suas mais adoradas imagens sagradas. No entanto, com a conquista muçulmana do Oriente Bizantino, o mundo cristão africano foi progressivamente isolado dos seus equivalentes europeus. Assim, europeus orientais e católicos começaram a representar personagens bíblicos com características que refletiam suas próprias características físicas. Mas vale destacar que essa mudança não estava inicialmente relacionada à supremacia racial, sendo um reflexo das diferenças culturais. A verdadeira transformação da representação de Cristo ocorre muito tempo após Constantino, com o início do comércio transatlântico de escravos no século XV, muito depois do imperador ter partido. Com o crescimento de uma sociedade protestante nos Estados Unidos, uma cultura que se caracterizava por sua aversão a ícones religiosos, as imagens de um Cristo negro, por exemplo, encontraram resistência, especialmente em um contexto escravagista e segregacionista. Nesse cenário, as representações não europeias de Cristo e dos santos foram deliberadamente destruídas. No entanto, os imigrantes ortodoxos orientais preservaram essas imagens, e muitas delas foram pintadas e mantidas em suas igrejas, como o ícone de São Moisés no Mosteiro da Santíssima Trindade, em Jordanville, Nova York. É relevante notar que os cristãos ortodoxos representavam uma pequena parcela da população imigrante e suas comunidades não se misturavam facilmente com a cultura mais ampla ao seu redor. Assim, tentar culpar Constantino por essa questão de transformar a imagem de Cristo em uma figura que se distancia da realidade histórica não faz sentido. As modificações que surgiram em relação à imagem de Jesus estão mais relacionadas a um longo processo histórico e cultural, muito após o reinado de Constantino. Embora as imagens negras de Cristo e dos santos tenham desaparecido em muitos círculos cristãos, elas nunca desapareceram completamente. Na Igreja Ortodoxa, essas representações se mantiveram vivas e ainda são proeminentes, especialmente nas igrejas orientais. Ao entrar na maioria dessas igrejas, é possível encontrar ícones em tamanho real de Maria e Jesus com tons de pele marrom, lembrando figuras como o cantor Drake ou o ator Lawrence Fishburne. Seus cabelos podem ser longos e castanhos, mas esses ícones estão longe da imagem que um padre ortodoxo russo se referiria como Jesus de posto de gasolina. Essa tradição ainda persiste em muitas igrejas ao redor do mundo, como nas representações
de Cristo e sua mãe em São Cipriano de Cartago, em Richmond, Virgínia, onde os tons de pele de Maria e Jesus são mais escuros do que os das pessoas de pele clara nas redondezas. O ícone de São Cipriano e Moisés poderia ser facilmente confundido com uma pintura de pai e filho, destacando a forte presença de figuras negras na arte religiosa ortodoxa. Um exemplo claro disso é o ícone de Maria e o menino Jesus no mosteiro da Santa Cruz, na Virgínia Ocidental, que apresenta uma Maria e um Jesus de tons de pele muito escuros. Durante o período de jejum da Quaresma, o ícone de Maria do Egito também é reverenciado por todos fora da ortodoxia oriental. Coptas e etíopes mantêm essas imagens de Jesus e dos santos, muitas das quais supostamente foram destruídas por Constantino. Ao invés de perpetuar o mito de que Constantino teria embranquecido o cristianismo, seria mais esclarecedor para os afro-americanos visitarem igrejas coptas e etíopes para verem com seus próprios olhos que a fé ortodoxa nunca perdeu suas raízes africanas. Visitar igrejas orientais, como as antioquinas, gregas, russas e outras, também revela ícones de santos de todas as cores e raças. A Igreja Ortodoxa, apesar de não ser perfeita quando se trata de questões raciais, preserva e exibe essas imagens com autenticidade. A apropriação da imagem de Jesus e como ela foi alterada ao longo do tempo é um dos maiores roubos intelectuais da história. O processo teve início por volta do século IV d.C., quando os cristãos começaram a pintar Jesus com a aparência de deuses gregos e romanos, na tentativa de atrair mais seguidores. O que começou como uma estratégia de marketing para expandir a fé, teve um impacto cultural profundo, alterando permanentemente a percepção da figura de Cristo. Essas mudanças, embora inicialmente motivadas por questões práticas, reverberaram ao longo dos séculos, transformando a imagem de Jesus em algo irreconhecível para aqueles que na época eram suas primeiras representações. O maior artifício da supremacia branca foi criar a imagem de um homem idealizado, com cabelos loiros e olhos azuis, uma figura distante da realidade de quem Jesus realmente era. O primeiro truque foi nos convencer da nossa inferioridade, quando claramente não somos, mas isso não é o foco aqui. O ponto essencial é que essa alteração na aparência de Jesus tem grande importância, pois as imagens possuem um imenso poder. Quando vemos pessoas que se parecem conosco ocupando posições de prestígio ou beleza, isso nos dá a crença de que também podemos alcançar esses lugares. Essa percepção é algo que valida nossas aspirações, mas viver em uma sociedade onde milhões de cristãos veneram um Jesus loiro de olhos azuis fortalece ainda mais esses estereótipos, tornando a brancura algo mais valorizado. A realidade, porém, é inquestionável. Essa imagem é uma falsificação. Jesus era negro. Agora enfrentemos a questão central. Como essa apropriação da imagem de Jesus ocorreu e quais foram suas reais consequências? Embora Jesus tenha transcendido todas as questões de raça e cor de pele, a imagem de um Jesus branco carrega um peso considerável no mundo atual. Se você fechar os olhos e tentar imaginar Jesus, é provável que o visualize como um homem branco, muitas vezes sem nem perceber a construção dessa ideia. Milhões de pessoas passaram a seguir essa figura de Cristo branco. Mas além de estar incorreta, essa imagem nos impede de reconhecer a imagem divina nas pessoas que não compartilham essas características. É mais plausível que Jesus tivesse um tom de pele mais escuro, algo semelhante à pele oliva que vemos entre os povos do Oriente Médio atualmente. O estudioso bíblico James Charlesworth sugere que Jesus provavelmente possuía pele marrom escura e era bronzeado pelo sol. As primeiras representações de Jesus de fato o mostravam com tons de pele mais escuros e traços orientais. Contudo, a partir do século VI, artistas bizantinos começaram a retratá-lo com a pele branca, barba e cabelo repartido ao meio. Essa representação passou a ser o padrão durante o período colonial, quando a Europa Ocidental espalhou essa versão de um Jesus branco por todo o mundo. Essa versão moldou a forma como muitos cristãos passaram a compreender seu ministério e missão. No século XIX, alguns cristãos, buscando justificar a escravidão, distorceram a verdadeira identidade de Jesus, apresentando-o como uma figura branca, ao invés de reconhecê-lo como parte de uma minoria oprimida com pele escura.
Para os escravocratas, era mais conveniente associar Jesus à imagem de um homem branco, o que facilitava a justificação do sistema de mestre e escravo. Essa visão distorcida ignorava a missão central de Jesus de libertar os oprimidos, como descrito em Lucas 4:18. Alguns podem argumentar que Jesus não era nem negro nem branco, pois era judeu, mas essa ideia não se sustenta. Como judeu, Jesus era uma minoria étnica no Império Romano, frequentemente marginalizado pelos romanos, gregos e outros grupos. Em várias cidades sob domínio imperial, os judeus eram alvo de hostilidade e discriminação. Desde bebê, Jesus foi alvo da violência do poder imperial, sendo perseguido por um infanticídio imposto por governantes. Ele fugiu para o Egito como refugiado e, ao longo de sua vida, experimentou a exploração dos cobradores de impostos romanos. Jesus compreendia profundamente a luta de pertencer a um grupo marginalizado, cuja cultura, religião e experiências eram desconsideradas pelos poderosos. Esse fato nos leva a refletir sobre sua verdadeira identidade e os vínculos que ele formou ao longo de sua missão. Quando as pessoas marginalizadas se reuniam, Jesus estava presente, não apenas para ajudá-las, mas porque ele também fazia parte desse grupo. Ele não só se importava com as vítimas da violência romana, ele também foi vítima disso. Ele não apenas sentia empatia pelos refugiados, ele foi um refugiado. Não apenas se importava com os pobres, mas ele mesmo viveu na pobreza. Para Jesus, seu ministério tinha um caráter profundamente pessoal, pois ele conhecia na pele a dor de ser uma das pessoas mais marginalizadas da sociedade. Mais do que sua aparência, ficou claro pelo modo como viveu e morreu que Jesus era um irmão. Ele nunca foi parte do grupo dominante. Foi um revolucionário nascido na pobreza e excluído de muitos espaços da sociedade. Sua vida foi marcada pela fuga constante, começando com a necessidade de deixar sua terra natal ainda na infância, para escapar da morte imposta pelo rei. Durante toda a sua existência, ele enfrentou a opressão de autoridades que o perseguiam e vigiavam a cada passo. Apesar de todo o sofrimento que enfrentou, Jesus ainda encontrou momentos para compartilhar sabedoria e desfrutar de vinho com seus amigos. Sua trajetória muda drasticamente quando é traído, preso injustamente e levado diante de uma multidão que o lincha. A vida de Jesus reflete a experiência de um irmão, vivendo sob opressão, tratado injustamente por um governo que temia seu poder a ponto de condená-lo à morte. Ele se torna uma figura marginalizada, um outsider que, assim como muitos líderes negros na história, foi alvo de um sistema que destrói aqueles que se levantam para desafiar a ordem estabelecida. Pensamos em nomes como Martin Luther King Jr., Malcolm X, Fred Hampton e tantos outros que, ao se manifestarem, foram silenciados pelo sistema. Jesus, assim como eles, foi tragicamente vitimado pela sociedade, mas sua mensagem e imagem sobreviveram, imortalizando-o como um dos maiores revolucionários da história. Jesus, um homem negro que surgiu de um contexto de pobreza e opressão para se tornar uma figura poderosa, amada, temida e, por fim, inesquecível, é muitas vezes representado de forma errônea. A imagem comumente difundida de um Jesus de pele clara não só distorce sua verdadeira essência, mas perpetua um sistema de supremacia que não é compatível com sua verdadeira missão. Quando líderes cristãos promovem essa imagem distorcida de um Jesus branco, estão de alguma forma reforçando a continuidade de uma história de dominação e desigualdade. A verdadeira imagem de Jesus, um homem negro e revolucionário, deveria ser reconhecida e celebrada, pois ele não apenas desafiou as normas de sua época, mas também mostrou ao mundo uma forma de viver com justiça, amor e verdade. A imagem roubada e desonesta de Jesus não pertence a nossos lares nem às nossas mentes. É hora de reconhecermos o verdadeiro legado dele. Agradeço imensamente a todos que acompanharam até o final. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Sua participação é essencial para nós.